A Airbus e a Boeing fabricam aeronaves que desempenham missões semelhantes. Elas cruzam oceanos, transportam milhões de passageiros, conectam continentes e competem pelos mesmos contratos. No entanto, por trás de suas fuselagens brancas, asas de alta eficiência e motores gigantescos, escondem-se duas filosofias opostas. Cada empresa desenvolveu uma maneira distinta de decidir quem deve ter a palavra final no ar, como um piloto deve ser treinado, como um cockpit deve ser projetado, como o consumo de combustível deve ser reduzido e como vencer uma guerra comercial que vale centenas de bilhões de dólares. Durante grande parte do século XX, a Boeing representou o poderio industrial dos Estados Unidos. A empresa cresceu em um país com um gigantesco mercado interno, vastas distâncias, poderosas companhias aéreas e uma indústria militar que impulsionou os avanços tecnológicos a um ritmo extraordinário. A Segunda Guerra Mundial deixou para trás uma imensa infraestrutura aeronáutica, fábricas preparadas para a produção em massa, engenheiros acostumados a resolver problemas complexos e uma cultura onde a aviação era parte fundamental da estratégia nacional. Esse legado moldou profundamente a Boeing. A empresa aprendeu a construir aeronaves resilientes, escaláveis e comercialmente dominantes. Seus grandes bombardeiros demonstraram capacidade industrial e, posteriormente, suas aeronaves civis transferiram essa expertise para o transporte de passageiros. O Boeing 707 inaugurou a era do jato comercial intercontinental para muitas companhias aéreas. O 747 transformou a escala das viagens aéreas. De repente, uma única aeronave podia transportar centenas de pessoas entre continentes com uma imagem de poder tecnológico difícil de igualar. A Boeing cresceu como uma empresa já no topo. Seu desafio era manter a liderança, aprimorar produtos de sucesso e atender as companhias aéreas com aeronaves lucrativas. Sua lógica era cumulativa. Cada modelo se baseava no anterior, cada melhoria aproveitava uma base comprovada e cada decisão visava reduzir os riscos para o negócio. Essa continuidade tornou-se um de seus maiores trunfos e, com o tempo, também uma fonte de rigidez. A Airbus nasceu de uma situação completamente diferente. A Europa tinha grandes tradições aeronáuticas, mas seus fabricantes estavam fragmentados. França, Reino Unido, Alemanha e outros países desenvolviam seus próprios projetos, muitas vezes tecnicamente brilhantes, mas caros demais para competir com a escala americana. Enquanto a Boeing, a Douglas e a Lockheed dominavam grande parte do mercado internacional, a Europa via suas fábricas perderem terreno. A criação da Airbus foi uma resposta industrial e política. Vários governos europeus entenderam que nenhum país sozinho poderia desafiar o poder dos Estados Unidos na aviação comercial. A solução foi construir um consórcio internacional, dividir tarefas entre os países, concentrar recursos e aceitar que o objetivo principal era a sobrevivência. A Airbus nasceu como um ato de integração europeia aplicado a uma das indústrias mais complexas do planeta. Essa origem explica muitas diferenças subsequentes. A Boeing projetava com a segurança de uma empresa estabelecida. A Airbus projetava sob a pressão de demonstrar que a Europa ainda podia construir aeronaves competitivas. A Boeing podia se dar ao luxo de evoluir. A Airbus precisava surpreender. A Boeing vendia confiança acumulada. A Airbus tinha que oferecer uma vantagem clara para convencer as companhias aéreas acostumadas a comprar aeronaves americanas. O primeiro grande avanço europeu veio com o A300, uma aeronave bimotora de fuselagem larga projetada para rotas de alta demanda sem atingir o tamanho do jato jumbo. Seu apelo era econômico e não simbólico. Menos motores significavam menor consumo de combustível, menos manutenção e operação mais eficiente. A Airbus entendeu que a batalha contra a Boeing poderia ser vencida com uma ideia simples: oferecer às companhias aéreas uma aeronave que reduzisse custos. Essa mentalidade continuou a crescer. A Boeing vinha de uma cultura onde o piloto e a máquina mantinham uma relação física, direta, quase mecânica. A Airbus caminhava para uma cultura onde a aeronave se tornava um sistema totalmente digital. A diferença não estava mais apenas no tamanho da fuselagem ou no alcance. Ela residia na questão mais profunda de todas:
Quando uma aeronave entra em uma situação crítica, ela deve obedecer ao piloto sem restrições ou deve impedir que o piloto a leve além de seus limites físicos? Foi aí que a verdadeira separação começou. O cockpit de uma aeronave comercial revela muito mais do que um conjunto de instrumentos. É uma declaração de confiança. Isso demonstra o papel do piloto, o poder da automação e como cada fabricante entende a relação entre humanos e máquinas. Durante décadas, a Boeing manteve uma filosofia centrada na autoridade do piloto. Seus cockpits conservavam o tradicional manche, uma grande coluna de controle em frente a cada assento. Esse elemento parece simples, mas carrega um enorme peso simbólico. O piloto move o manche, sente a resistência, observa o movimento de controle do copiloto e mantém uma sensação física de controle. Mesmo com a incorporação de sistemas eletrônicos avançados em aeronaves modernas, a Boeing manteve uma interface que transmite continuidade com as gerações anteriores. Essa filosofia deriva de uma ideia fundamental. O piloto deve ser capaz de intervir decisivamente. A automação auxilia, alerta, estabiliza e protege, mas o ser humano mantém ampla margem de ação. Em situações extremas, essa capacidade pode ser crucial. Um piloto bem treinado pode interpretar uma emergência de uma maneira que nenhum algoritmo poderia prever. Ele pode improvisar, priorizar, desligar sistemas, usar a experiência acumulada e guiar a aeronave para um possível resultado em condições imperfeitas. A Airbus desenvolveu uma abordagem diferente. Para a fabricante europeia, segurança também significa evitar que o erro humano leve a aeronave para fora de seu envelope de voo. O envelope de voo é o conjunto de limites físicos dentro dos quais uma aeronave pode operar com segurança. Inclui velocidade mínima, velocidade máxima, ângulo de ataque, cargas estruturais e outros parâmetros essenciais. A Airbus transformou esse envelope em um limite digital protegido por computadores. O A320 foi o símbolo dessa revolução. Sua chegada introduziu uma arquitetura fly-by-wire totalmente digital na aviação comercial de corredor único. Em vez de transmitir os movimentos do piloto por meio de cabos e hastes mecânicas, a aeronave interpreta comandos elétricos, processa-os em computadores de controle de voo e os traduz em movimentos precisos das superfícies aerodinâmicas. A mão humana não move mais a aeronave diretamente. A mão humana solicita uma ação e o sistema calcula a melhor maneira de executá-la dentro de margens de segurança. A mudança mais visível foi o manche lateral. A Airbus substituiu o manche central por uma pequena alavanca lateral. À primeira vista, parecia um elemento menor, até estranho para muitos pilotos treinados em cabines de comando tradicionais. Na realidade, representou uma mudança radical. A aeronave deixou de se assemelhar a uma máquina governada por esforço físico e passou a se comportar como um sistema digital de alta precisão. A filosofia da Airbus se resume em uma ideia poderosa. O piloto comanda a trajetória, o computador protege a aeronave. Quando o sistema opera em condições normais, os computadores aplicam leis de controle que impedem manobras capazes de causar stall, velocidade excessiva ou sobrecargas estruturais. Se o piloto puxar o manche lateral com força, a aeronave interpreta a intenção de subir, mas limita a manobra para preservar a segurança. Se um comando ameaçar a estabilidade, o sistema ajusta a resposta. Essa abordagem gerou intenso debate. Alguns pilotos admiravam a precisão, a estabilidade e a proteção. Outros percebiam uma lacuna preocupante entre o comando humano e a reação final da aeronave. Na Boeing, a sensação era mais direta. Na Airbus, a sensação era mais filtrada. Essa diferença alimentou uma rivalidade quase filosófica por anos. A Boeing depositava mais confiança no julgamento final do piloto. A Airbus depositava mais confiança em uma arquitetura projetada para impedir que o piloto, sob estresse, ultrapassasse limites perigosos. A realidade técnica é mais complexa do que qualquer caricatura. A Boeing também utiliza automação avançada. A Airbus também permite a flexibilização das leis de voo, onde o piloto recebe maior responsabilidade manual. Nenhum dos fabricantes constrói aeronaves simples. Ambos integram camadas redundantes, múltiplos sensores, procedimentos rigorosos e certificações exigentes. A diferença reside nas prioridades de projeto. Tradicionalmente, a Boeing preservou uma interface de controle mais familiar e uma autoridade humana mais visível. A Airbus normalizou uma relação mais digital entre piloto e aeronave.
Essa diferença se estendeu ao treinamento. Na Boeing, cada modelo manteve suas próprias características. Um piloto de 737, 777 ou 787 reconhece uma lógica comum do fabricante, mas cada tipo requer adaptação específica. Na Airbus, a empresa enfatizou fortemente a padronização. As famílias A320, A330, A340, A350 e A380 compartilham princípios de cabine, filosofias de automação e procedimentos que facilitam as transições entre os modelos. Para as companhias aéreas, isso é de enorme valor. Menos tempo de treinamento significa mais flexibilidade operacional, custos mais baixos e tripulações mais fáceis de realocar. A cabine, então, tornou-se uma ferramenta comercial. A Airbus vendeu a ideia de eficiência da frota e redução dos custos de treinamento. A Boeing vendeu a ideia de continuidade, familiaridade e confiança em plataformas comprovadas. Ambas as propostas faziam sentido. Ambas atendiam a necessidades reais. E ambas levaram a rivalidade a um nível em que engenharia, economia e psicologia do piloto se tornaram completamente interligadas. A diferença entre a Airbus e a Boeing também é evidente nos escritórios das companhias aéreas. Ali, decide-se o futuro de milhares de rotas, milhões de passageiros e contratos que podem sustentar fábricas por décadas. Uma aeronave comercial é comprada pelo seu preço, mas também pelo seu consumo de combustível, manutenção, disponibilidade, treinamento, valor de revenda, suporte técnico, financiamento e compatibilidade com a frota existente. A Boeing dominou esse setor por décadas porque oferecia algo inestimável: confiabilidade comercial. Suas aeronaves eram comprovadas, suas cadeias de manutenção eram globais, suas peças de reposição circulavam pelo mundo e seus modelos acumulavam milhões de horas de voo. Para uma companhia aérea, comprar Boeing significava integrar-se a um ecossistema familiar. Essa confiança atuava como uma barreira à entrada de qualquer novo concorrente. A Airbus precisava romper essa barreira de forma agressiva. Seu primeiro desafio foi a percepção. Muitas companhias aéreas viam o consórcio europeu como um experimento político, uma aliança complexa entre países com interesses divergentes. A fabricante precisava demonstrar que poderia entregar aeronaves confiáveis, fornecer suporte técnico global e sustentar programas por décadas. Para acelerar a adoção, a Airbus ofereceu condições comerciais altamente competitivas, financiamento atraente e acordos que reduziam o risco para os clientes. A política industrial europeia também desempenhou um papel importante. A Airbus recebeu apoio estatal em várias fases do seu desenvolvimento, particularmente através de empréstimos reembolsáveis e estruturas de financiamento que os Estados Unidos criticaram durante anos. A Boeing, por sua vez, também beneficiou de contratos militares, pesquisa pública, incentivos fiscais e uma relação estreita com a indústria aeroespacial americana. Durante décadas, a rivalidade comercial transbordou para as organizações internacionais, onde cada lado acusava o outro de obter vantagens injustas. Para além das disputas legais, a Airbus encontrou uma arma comercial extraordinária na comunidade de pilotos. Uma companhia aérea que opera vários modelos da Airbus pode transferir pilotos entre diferentes famílias de aeronaves com menos atrito do que em frotas altamente heterogêneas. Esse detalhe altera a economia do dia a dia. Na aviação, cada hora de treino, cada simulador, cada habilitação e cada reserva de tripulação custa dinheiro. Um projeto que simplifica essa rede interna torna-se uma vantagem competitiva. A Boeing respondeu com a sua própria força, uma enorme base instalada. Milhares de pilotos já tinham sido treinados em aeronaves Boeing. Milhares de técnicos estavam familiarizados com seus sistemas. Muitas companhias aéreas tinham hangares, peças sobressalentes e procedimentos adaptados aos seus modelos. A mudança de fabricante implicava custos ocultos. Por isso, a continuidade da produção do 737 foi tão importante. A família 737 tornou-se uma das linhas de aeronaves mais bem-sucedidas da história porque permitiu que as companhias aéreas renovassem suas frotas sem interromper completamente seu ecossistema operacional. Este ponto destaca uma diferença crucial. A Airbus estava preparada para introduzir rupturas tecnológicas para ganhar terreno.
A Boeing tendia a estender plataformas bem-sucedidas para proteger seus clientes de mudanças abruptas. A Airbus propôs um salto em direção a uma lógica digital comum. A Boeing propôs uma evolução sobre uma base conhecida. Ambas as estratégias tinham vantagens. A primeira poderia acelerar a modernização. A segunda poderia reduzir os riscos de adoção. A batalha tornou-se especialmente intensa no segmento de corredor único, o mercado mais importante do mundo. Aeronaves como o Airbus A320 e o Boeing 737 atendem milhares de rotas de curta e média distância. Elas são o coração das companhias aéreas tradicionais, das companhias de baixo custo e das redes regionais. Quem dominar este segmento controla uma parte decisiva do futuro da aviação comercial. A Airbus conseguiu consolidar a família A320 como uma alternativa extremamente atraente. Sua cabine moderna, eficiência e padronização permitiram que ela crescesse em mercados onde a Boeing parecia intocável. A Boeing defendeu o 737 com sucessivas atualizações, novas versões, melhorias nos motores e uma promessa constante de continuidade para os operadores existentes. Durante anos, essa competição foi equilibrada, acirrada e altamente lucrativa para ambas as empresas. Mas a pressão competitiva também gerou incentivos perigosos. Quando cada ponto percentual de consumo importa, quando cada mês de atraso pode entregar contratos ao concorrente e quando cada programa custa dezenas de bilhões de dólares, as empresas enfrentam uma tentação constante: estender projetos antigos, acelerar certificações, prometer treinamento mínimo e apresentar atualizações como mudanças simples. Nesse cenário, a rivalidade entre Airbus e Boeing deixou de ser uma competição elegante entre engenheiros. Tornou-se um teste extremo de cultura corporativa. No início do século XXI, a Airbus e a Boeing fizeram apostas opostas sobre como o mundo voaria. Essa diferença resultou em duas aeronaves icônicas, o Airbus A380 e o Boeing 787 Dreamliner. A Airbus vislumbrou um futuro dominado por grandes centros de conexão. De acordo com essa visão, o tráfego aéreo continuaria a se concentrar em aeroportos gigantescos como Heathrow, em Londres, Charles de Gaulle, em Paris, Frankfurt, Dubai, Singapura e Los Angeles. O congestionamento aumentaria, os slots se tornariam cada vez mais valiosos e as companhias aéreas precisariam transportar o máximo de passageiros possível em cada pouso e decolagem. A resposta lógica era uma imensa aeronave de 2 andares capaz de transportar um número extraordinário de passageiros entre os principais nós internacionais. O A380 era uma maravilha da engenharia. Seu tamanho exigia novas soluções estruturais, sistemas hidráulicos complexos, aeroportos adaptados, portas especiais, pátios reforçados e logística de fabricação continental. Componentes gigantescos viajavam de vários países europeus para Toulouse, onde a aeronave final era montada. O programa refletia o sonho europeu de superar a Boeing na arena simbólica que o 747 dominava há décadas. A maior, mais imponente e mais reconhecida aeronave do mundo. A Boeing escolheu um caminho diferente. A empresa apostou em um futuro de rotas ponto a ponto. Em vez de transportar um número enorme de passageiros entre centros de conexão, o 787 permitiria conexões diretas entre cidades secundárias, com menor consumo de combustível e uma experiência de cabine mais moderna. Sua chave estava no uso extensivo de materiais compósitos, motores eficientes, sistemas elétricos avançados e uma estrutura projetada para reduzir os custos operacionais em voos de longa distância com menos passageiros do que um superjumbo. O contraste era impressionante. A Airbus optou pela concentração, a Boeing pela dispersão. A Airbus construiu um gigante para aeroportos gigantes. A Boeing construiu uma aeronave mais flexível para redes mais enxutas. A Airbus vislumbrava o futuro como uma rede de grandes hubs. A Boeing o via como uma teia de conexões diretas. O mercado, em última análise, favoreceu a flexibilidade. O A380 funcionou muito bem para operadores específicos, especialmente a Emirates, que construiu parte de seu modelo em torno de Dubai como um importante hub global.
No entanto, muitas companhias aéreas acharam difícil preencher uma aeronave tão grande durante todo o ano de forma lucrativa. 4 motores significavam maior complexidade e custos mais altos em uma era que recompensava a eficiência de aeronaves bimotoras de longo alcance. A aeronave oferecia uma experiência espetacular para os passageiros e uma imagem poderosa para as marcas das companhias aéreas, mas sua viabilidade econômica dependia de condições muito específicas. O 787 também enfrentou sérios problemas de desenvolvimento. A Boeing sofreu atrasos, estouros de orçamento, dificuldades de produção e falhas iniciais relacionadas às baterias. Mesmo assim, a ideia central do programa estava alinhada com a evolução do mercado. As companhias aéreas buscavam aeronaves eficientes, capazes de abrir rotas diretas com menos riscos. Uma aeronave com capacidade inferior à do A380, mas com longo alcance e consumo de combustível relativamente baixo, permitiu testar novas rotas sem depender de uma demanda massiva. A história do A380 e do 787 revela uma profunda diferença entre a Airbus e a Boeing, mas também uma ironia. A Airbus, empresa associada à eficiência digital e à precisão operacional, optou, na época, por uma máquina monumental. A Boeing, empresa da tradição e da continuidade, optou por uma estrutura radical em materiais compósitos e uma rede aérea mais flexível. A rivalidade nunca foi uma simples oposição entre conservadores e inovadores. Cada empresa foi ousada e prudente em diferentes momentos. O fim comercial do A380 ensinou a Airbus uma dura lição. Uma aeronave pode ser tecnicamente brilhante, mas economicamente limitada. A engenharia pode resolver o problema de fazer um gigante voar, mas é o mercado que decide se esse gigante se encaixa na rede real de companhias aéreas, aeroportos e passageiros. A Boeing venceu essa aposta estratégica específica com o 787, embora tenha pago um alto preço em complexidade industrial. Enquanto isso, a Airbus encontrou uma vingança mais discreta com o A350, uma aeronave bimotora de longo alcance e eficiente, também construída com materiais compósitos. O A350 demonstrou que a Airbus podia competir na nova era das modernas aeronaves wide-body sem depender do tamanho extremo do A380. A Boeing manteve o 787 e preparou o 777X como sucessor de sua histórica força em voos de longa distância. O duelo permaneceu aberto, mas o centro de gravidade do mercado agora estava claro: eficiência, flexibilidade e menor risco operacional. No entanto, a diferença entre a Airbus e a Boeing atingiu seu ponto mais crítico com o 737 MAX. Esse episódio sintetizou décadas de pressão competitiva, continuidade de plataforma, promessas de baixo custo para as companhias aéreas e tensões internas na Boeing. A origem comercial era clara. A Airbus lançou o A320neo, uma versão mais eficiente da sua família, A320, com novos motores e melhorias aerodinâmicas. As companhias aéreas reagiram fortemente, pois o combustível representa um dos maiores custos operacionais. Uma economia percentual em milhares de voos anuais pode significar milhões de dólares. A Boeing precisava responder rapidamente para proteger seus clientes e evitar uma migração em massa para a Airbus. A opção mais limpa teria sido desenvolver uma aeronave completamente nova. Essa decisão exigiria muitos anos, um investimento colossal e um enorme risco comercial. A Boeing optou por modernizar o 737 mais uma vez. O resultado foi o 737 MAX, equipado com motores maiores e mais eficientes. Mas o 737 é uma plataforma com raízes antigas, projetada em uma época em que os motores eram menores e a aeronave ficava relativamente baixa em relação ao solo. Integrar motores modernos a essa arquitetura exigiu ajustes de posição e projeto. Essas mudanças alteraram certas características de manuseio em condições específicas. Para manter uma sensação de pilotagem compatível com as versões anteriores e facilitar a certificação como uma evolução do 737, a Boeing incorporou o MCAS, um sistema de aumento das características de manobra. Sua função era mover o estabilizador horizontal para ajudar a baixar o nariz em certos cenários de alto ângulo de ataque. O problema residia na combinação de projeto, certificação, informação e treinamento.
Inicialmente, o sistema dependia de dados vulneráveis a leituras incorretas dos sensores. Sua existência e comportamento não estavam suficientemente integrados à consciência operacional de muitos pilotos. Após os acidentes com o voo 610 da Lion Air em 2018 e com o voo 302 da Ethiopian Airlines em 2019, o mundo descobriu que uma solução criada para preservar a continuidade das operações havia gerado uma crise de confiança sem precedentes na Boeing. O impacto foi enorme. A frota do 737 MAX foi aterrada em todo o mundo. Órgãos reguladores internacionais revisaram procedimentos, software, treinamento e certificação. A Boeing enfrentou investigações, processos judiciais, custos colossais e profundos danos à sua reputação. A empresa que por décadas simbolizou engenharia robusta e domínio industrial passou a ser associada a uma questão incômoda. Até que ponto a pressão comercial suplantou a autoridade técnica? Este episódio é frequentemente apresentado como uma vitória moral para a Airbus, mas a interpretação mais precisa é outra. O 737 MAX revelou os riscos de uma cultura que depende excessivamente da continuidade quando o ambiente técnico exige uma ruptura drástica. A Boeing tentou proteger a familiaridade do 737 e evitar custos de treinamento para as companhias aéreas. Essa estratégia funcionou por décadas. Com o MAX, chegou a um limite crítico. A Airbus também enfrentou acidentes, falhas, decisões controversas e programas problemáticos. A aviação comercial é uma indústria onde todos os fabricantes convivem com riscos extremos. No entanto, o caso MAX atingiu a Boeing no âmago de sua identidade, pois afetou precisamente o que a empresa havia prometido por anos: uma evolução segura, familiar e controlada. O paradoxo era profundo. A Boeing havia construído parte de sua reputação na autoridade dos pilotos e na resistência à automação excessivamente intrusiva. O MAX acabou preso em uma crise causada por um sistema automatizado cuja lógica e alcance foram insuficientemente comunicados. A Airbus, criticada durante anos por colocar computadores entre o piloto e a aeronave, foi posicionada como uma empresa cuja automação estava mais profundamente integrada a uma filosofia explícita e bem estruturada. O caso transformou a relação entre fabricantes, reguladores e companhias aéreas. Também reforçou a ideia de que a segurança moderna depende tanto da engenharia quanto da transparência. Um sistema pode funcionar tecnicamente, mas precisa ser compreendido por aqueles que terão que conviver com ele em uma emergência. Em uma aeronave comercial, software, treinamento, documentação e cultura corporativa fazem parte do mesmo sistema de segurança. Hoje, Airbus e Boeing continuam sendo dois gigantes indispensáveis. O mundo precisa de ambos. As companhias aéreas dependem desses dois principais fornecedores para evitar uma concentração ainda maior. Aeroportos, cadeias de suprimentos, locadoras, fabricantes de motores e reguladores operam em um delicado equilíbrio, onde cada movimento de um afeta os outros. A Airbus entra nessa fase com uma posição muito forte no mercado de aeronaves de corredor único. A família A320 Neo continua a ter alta demanda, e o A321 Neo, especialmente em suas versões de longo alcance, abriu rotas que antes exigiam aeronaves maiores. Este modelo tornou-se uma ferramenta estratégica para companhias aéreas que buscam voos transcontinentais ou transatlânticos com menor capacidade e melhor custo-benefício. A Airbus conseguiu transformar uma aeronave de corredor único em uma plataforma capaz de competir até mesmo em segmentos tradicionalmente atendidos por aeronaves wide-body menores. A Boeing mantém pontos fortes essenciais. O 787 continua sendo um pilar da aviação moderna de longa distância. O 777 mantém uma presença significativa em rotas de alta capacidade e o futuro 777X visa renovar essa posição com maior eficiência. O 737 MAX, após modificações, revisões regulatórias e seu retorno ao serviço, continua recebendo encomendas porque muitas companhias aéreas já possuem ecossistemas Boeing e precisam de aeronaves de corredor único eficientes. A demanda global por aeronaves é tão grande que mesmo uma empresa abalada por crises profundas mantém um papel central. A diferença reside na percepção. A Airbus projeta uma imagem de estabilidade comercial e uma vantagem competitiva em aeronaves de corredor único.
A Boeing projeta uma imagem de recuperação, vigilância regulatória e reconstrução cultural. Essa percepção importa muito em um setor onde os contratos são assinados por 20 ou 30 anos. Uma companhia aérea compra aeronaves, mas também compra confiança futura, peças de reposição, entregas, suporte, atualizações, valor residual e credibilidade pública. A cadeia de suprimentos adiciona outra camada. Nenhum dos fabricantes constrói uma aeronave inteiramente em uma única fábrica. Motores, aviônicos, trem de pouso, seções da fuselagem, materiais compósitos, sistemas elétricos e milhares de outros componentes chegam de fornecedores globais. Um atraso em uma única peça pode paralisar as entregas. Um problema de qualidade em um fornecedor pode afetar programas inteiros. A Airbus e a Boeing competem, mas ambas dependem de uma rede industrial vulnerável e distribuída, sob enorme pressão. A transição ambiental também as impulsiona na mesma direção. As companhias aéreas precisam de aviões que consumam menos combustível, gerem menos emissões por passageiro e possam ser adaptados a combustíveis sustentáveis. A Airbus está explorando conceitos de hidrogênio e arquiteturas futuras. A Boeing está investindo em eficiência, combustíveis sustentáveis e melhorias incrementais. A próxima grande revolução ainda está por vir. As aeronaves comerciais do futuro podem exigir novos motores, asas mais longas, materiais avançados, automação superior e talvez uma disrupção comparável à chegada do motor a jato. Mas o mistério central permanece. Airbus e Boeing olham para o mesmo céu e enxergam problemas diferentes. A Airbus tende a pensar em termos de sistemas comuns, segurança digital, famílias integradas e eficiência operacional. A Boeing tende a se basear na continuidade, na experiência acumulada em grandes plataformas e em um relacionamento de longa data com pilotos e companhias aéreas. Essas tendências mudaram ao longo dos anos, mas permanecem como marcas culturais. A diferença também aparece em como cada empresa reage ao fracasso. A Airbus aprendeu com o A380 que o orgulho tecnológico pode se sobrepor à real necessidade do mercado. A Boeing aprendeu com o 737 MAX que a pressão comercial pode corroer decisões técnicas essenciais. Ambas as lições são custosas. Ambas pertencem à mesma verdade da indústria. Na aviação, o sucesso nunca depende de uma única inovação. Depende do alinhamento de tecnologia, mercado, regulamentação, treinamento, manutenção e cultura corporativa. É por isso que a Airbus e a Boeing são tão diferentes, porque seus aviões carregam consigo a história dos lugares que os criaram. A Boeing representa a evolução de uma potência industrial que dominou os céus e aprendeu a estender plataformas de sucesso por gerações. A Airbus representa a ambição de uma Europa que decidiu se unir para competir e transformou a integração, a digitalização e a padronização em armas comerciais. Suas diferenças são evidentes na cabine de comando, nos controles, no software, no treinamento de pilotos, na forma como financiam seus programas e em suas estratégias de rotas. Também são evidentes em seus erros. A Airbus fracassou ao acreditar que o futuro exigia aviões cada vez maiores. A Boeing fracassou ao estender demais uma plataforma, impedindo-a de responder rapidamente a um concorrente. Uma empresa errou por excesso de visão monumental, a outra por excesso de continuidade. A aviação moderna existe dentro dessa tensão. Cada vez que um passageiro embarca em um A320, um 737, um A350, um 787 ou um 777, ele entra em contato com uma filosofia de design. A poltrona parece semelhante, a janela mostra o mesmo céu e o destino pode ser o mesmo. Mas, sob o piso, atrás da cabine de comando e dentro do software, duas histórias industriais continuam a competir. Airbus e Boeing são diferentes porque nunca tentaram resolver o mesmo problema partindo do mesmo ponto de vista. Uma nasceu para desafiar a supremacia, a outra para mantê-la. Uma construiu sua identidade em torno de sistemas digitais comuns. A outra, em torno da continuidade, da escala e da tradição de pilotagem. E embora suas aeronaves estejam se tornando cada vez mais semelhantes devido às exigências da física, do combustível e da regulamentação, a rivalidade permanece porque, em sua essência, ambos os fabricantes representam duas respostas opostas para a mesma pergunta: como o mundo deveria voar?